Galera, bom dia. Eu vou falar de CI/CD, tá? Que é esteira, né? Que a gente fala esteira de Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. É um tema que é bastante abordado hoje em dia. Acho que o desenvolvedor ele não se preocupa tanto com isso por conta que ele trabalha muito em projetos pessoais e tal, mas imagina que você tem uma aplicação que tem 1 milhão de acessos aí durante o dia, ou tem múltiplos usuários assim simultâneos, e é muito importante você ter essa noção de testes e de entrega e que a aplicação seja deployada de forma confiável para a gente garantir que não vai ter problemas com os usuários que estão acessando e com a versão nova para garantir o funcionamento da sua aplicação, né? Tá? Vou começar me apresentando, tá? Meu nome é Iros, tá? Tenho 35 anos, cearense, moro aqui há 22 anos em São Paulo, tá? Trabalho com tecnologia há uns 15 anos já, com Linux eu mexo desde 97, formado em sistemas de informação, sysadmin raiz mesmo, tipo aquele que não usa sudo, usa root mesmo. Casado há 12 anos, futuro papai do Thomas, que vai nascer agora em maio. Skatista fuleiro, eu tento andar, né? Sou adicto a Unix, sou Unix-like, né? Tipo, tudo que tiver GNU Shell, tudo que tiver copyleft, eu amo. E adoro Cloud Computing. Atualmente eu sou 99er, trabalho na 99, sou SRE, faço parte do time global de SRE da 99, que agora é global, né, por causa da aquisição da Didi. E esse é o front-end do Iros, tá? O back-end, tá? Isso aí é o que você coloca na rede social. O back-end eu sou uma pessoa igual todas as pessoas, cheio de bugs, tá? Que está numa versão alpha, caminhando para a versão beta, tá? Que tem vários problemas e faço hotfix quase todos os dias e tenho algumas release candidates que tá lá esperando e várias issues abertas que estão lá esperando e não foi feito review ainda. E pretendo até o final da minha vida melhorar um pouco mais a minha versão, né? Como a gente vai falar de entrega de aplicação, eu vou falar como era antes, né? Na verdade, galera, sim, só para dar um esboço da palestra assim, a palestra é muito mais baseada em teoria e eu falando, não tem muito assim, a parte técnica, tá? É mais um entendimento de arquitetura mesmo, tá? Tipo, funcionamento, tá? Eu não vou fazer live code, eu não vou, tá? Mas é mais para vocês terem uma noção do todo, tá? Então, como era antes uma entrega de aplicação, tá? Eu vou colocar 2 exemplos aqui, tá? O cara vai fazer um deploy, como que era antes? Tipo, cara, se prepara, eu vou fazer um deploy. Tipo, todo mundo, a empresa, o pessoal fica com medo assim, porque é uma coisa que, pelo amor de Deus, vai... Tipo, tem até aquela história de sexta-feira não fazer deploy, né? Tipo, cara... Infraestrutura também. Isso aqui esses GIFs eu pego no DevOps Reaction. Então, isso aí o nome desse GIF é Small Change on Infrastructure em 4 horas da tarde de sexta-feira. Tipo, o cara foi mexer uma coisinha ali, tá vendo? Ele botou fogo em todo mundo, velho. Tipo, é mais ou menos isso que acontece com a infraestrutura também, tá? Qual que é a solução para os dois? Por que eu estou falando dos dois? Porque a esteira não só compreende a aplicação. Hoje em dia ela compreende também a infraestrutura. E isso é muito importante, tá? Eu falo esteira porque dá a entender, isso eu peguei nos últimos trabalhos que eu tive, uma esteira de entrega, porque dá a entender que é um lugar onde você vai jogando os seus artefatos e vai passando por vários processos, tá? É um lugar central que vai passando por vários processos, podem ser automatizados ou não, mas é um lugar único onde você pode acoplar várias coisas e ter um caminho, né? É uma pipeline, né? Por que eu preciso de uma esteira de CI/CD? Cara, justamente por isso que eu estava falando. Você precisa garantir a entrega do seu software, precisa estar testado, precisa passar por vários testes, não só teste unitário, tá? Precisa ter um approach legal de entrega também,
do artefato, tá? Que não adianta, que é a parte de CD, né? A parte de delivery. E isso é muito importante, a esteira, porque é um lugar central onde vai passar. Eu vou falar de algumas formas de esteira, tá? Tem outro... Por que preciso? Tá? Eu tô colocando muito GIF, coloquei muito GIF. Por conta disso, os riscos do deploy, entendeu? Então você não tá vendo, ó, tá vendo? A galera, tipo, comitou na master. Ou tentativa e erro de deploy. Então o cara fez ó, o último deploy, pô, legal, funcionou, aê, legal, legal. Olha quantos deploys ele tinha errado antes, né, velho? Tipo, toda hora, tipo, no último ele acertou, legal. Imagina isso numa situação que vários usuários estão usando o seu sistema. Implementação, por onde começar, tá? Eu não vim discutir tipo, tipo, questões de tecnologia, qual ferramenta ou não. Você pode fazer uma esteira de C até com script Python. É funcional, cara. A gente, tipo, não sabe o momento. Eu não gosto de chegar na empresa e falar, pô, tá uma merda isso aqui. Cara, a gente não sabe aquele momento, como foi feito, atendeu aquela demanda naquele momento, tá? Desde que o risco também não ponha o negócio, ponha a perder o negócio, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a implementação, por onde começar, tá? Para ter uma esteira eficiente de CI/CD, para chegar ao nível de deployment, continuous deployment, tá? É uma discussão que vem muito, o pessoal falando de arquitetura de microserviço, por que usar? O monolito também funciona? Eu vou explicar um pouco, tá? A questão do microserviço, que são vários componentes, você pode ver uma tela aqui da Amazon. Então, cada componente da tela, por exemplo, uma consulta do CEP é um API à parte, tá? O menu lateral é um API à parte, é um serviço à parte, tá? Porque isso ajuda na entrega, tá? Porque o que isso tem relação com Continuous Delivery, Continuous Integration? Melhoria nos testes, tá? Retrocompatibilidade nas APIs. Então, eu consigo subir na própria esteira, na hora dos testes de integração, vários componentes de uma vez. Tipo, se o componente A depende do componente B, eu consigo subir essas 2, 3 aplicações de uma vez e subir um banco de dados, tá? Que eu vou falar logo na sequência com Docker, e fazer esses testes e garantir que está funcionando a minha API. O porquê disso também? Eu já peguei casos de tipo ter sistemas monolíticos que duram 3, 4 horas os testes unitários. Isso é um fato, velho. Você tem e se alguém mexendo ali, pode quebrar em outro componente que está dentro do mesmo código. Trabalhando com microserviço, você consegue trabalhar em times separados e as entregas interagirem. E com o versionamento de APIs, você consegue garantir que a versão que o cara está mexendo ali vai funcionar ainda, tá? No outro componente, tá? Um outro approach que eu aprendi, eu vi esses tempos, eu estava num processo de transformação digital, API First, ou API Centric, ou API Based. A aplicação começa pela API, não começa pelo desenho. Eu estava trabalhando num time que o front-end ficava em outro lugar, cara. E foi desenhado a API, tá, com base no próximo slide. Primeiro você faz os domínios, né, tá? Isso eu vou fazer uma explicação rápida só para entendimento. Faz os domínios, quebra a API, por exemplo, aqui seria o serviço de payments, que teria um microserviço de processamento, de pricing, o microserviço de standby e o microserviço de switch. Então, você quebrar isso em vários microserviços, isso é o bom, porque se eu mexer nisso, ele vai continuar funcionando na aplicação, mas não vai impactar totalmente em todos os serviços, tá? Então, API First, por quê? Porque você precisa conectar coisas, hoje em dia com IoT, você pode conectar qualquer coisa, você começa pela API, faz um desenho legal baseado no negócio da API, que você vai ter um approach legal. Por que disso na parte de Continuous Integration? Porque a partir da API, se eu tenho um arquivo, um Swagger ou um API Doc, eu consigo testar todos os endpoints em cada serviço. Eu tenho um microserviço que serve tais APIs. Se eu garantir que meu microserviço
passou por todos os testes de integração e todos os outros microserviços passem por esse teste de integração, é garantido que todos baseados na API irá funcionar a aplicação no final, tá? Uma outra questão que eu acho muito interessante é a questão do artefato ser imutável, cara. Isso, trabalhando com Docker, isso é sensacional, cara. Tipo, o artefato ser imutável muda muito a pipeline. O Git Flow muda bastante, tá? Não tem outras branches, tipo branch de stage ou branch de desenvolvimento. Trabalha só na master e a feature cria features, né, a partir da master e entrega na master, tá? Por que disso? Porque eu tenho que buildar o artefato só uma vez. Eu buildo lá inicialmente o artefato e esse artefato ele é movido para o ambiente de staging, para o ambiente de QA, para o ambiente de produção, é o mesmo artefato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você usa uma lib, uma dependência, tá, na sua aplicação, que nunca ninguém mexeu, tá ali, tá? Não tá pinada, tá ali. E o cara buildou no ambiente de stage, QA fez os testes, legal, funcionou. Quando eu vou para prod e vou buildar de novo, alguém foi lá e mexeu na lib lá. Alguém comitou alguma coisa na lib. E sua aplicação foi, por não ser imutável o artefato, sua aplicação foi, na hora de buildar, pegou essa nova versão. Então, todos os testes que você fez não são garantidos se você não trabalha com artefato imutável, tá? Isso é um conceito que veio com Docker também, tá? Deixa eu voltar. Por que disso, né? Padronização, o mesmo código em todos os ambientes, um versionamento e uma coisa que é legal, cara, que com PaaS e que eu vou falar um pouco mais pra frente, é trabalhar com variáveis de ambiente. Tinha aquela questão antes de buildar, tinha um arquivo de configuração, no outro build usava outro arquivo de configuração. A diferença entre os ambientes são as variáveis de ambiente. Existe um approach também de Vault, que é um cofre ou key management, para você guardar informação sigilosa, tá? Então, quando você sobe um artefato, um container, ele sabe buscar essa informação em algum lugar. Tem o KMS da AWS, tem algumas ferramentas também que você pode subir. Então, por exemplo, a senha do banco eu não coloco em variável de ambiente. Ele vai buscar, ele tem um hash que ele consegue descriptografar lá no Vault. Ou o próprio PaaS pode proporcionar isso, o próprio lugar onde você está deployando. Você não coloca lá direito. Por que disso? Numa empresa grande tem a segmentação, você não tem acesso nunca a uma senha do banco de produção. Quem vai fazer essa configuração é o pessoal de security. Tá? Isso quando você começa a pensar em empresas maiores, por mais que a briga nesse momento de você conseguir crescer e continuar sendo igual um startup, cara, precisa disso. Tipo, não dá, ainda mais com cloud, que o cara acessa de qualquer lugar, precisa ter um gerenciamento eficiente de segurança, né? E o config map também, você guardar configurações em determinados locais e que na hora que eu deploy, por exemplo, eu tenho um vault num ambiente de apontado, uma variável de ambiente, o config map apontado num ambiente de QA. Quando eu deploy esse mesmo artefato num ambiente de prod, ele vai pegar as configurações específicas de prod, tá? O Git Flow que eu falei para vocês, tá? Tem uma questão que é a parte de hotfix, tá? Que tem que sincronizar, tá? Mas basicamente para uma entrega, para você chegar no continuous deployment, porque fica mais difícil para o Jenkins ficar fazendo merge e esse problema que eu falei para vocês, da questão de você garantir que o artefato é imutável, tá? O Docker, né, cara? Tipo, essa baleia é foda, velho. Você é louco, cara. Eu sou apaixonado, até tatuei também no braço, velho. É demais, cara. Os estágios da entrega, a evolução, né, da entrega de software. Eu peguei essas imagens quase todas na internet, né, na verdade, eu fiz uma ou outra. Então essa foi a evolução, tá? Aqui, o cara tá muito apagado, né? Vocês estão conseguindo ver? Eu também já não tô conseguindo ver aqui. O Stage 1, a gente vai falar mais pra frente, tá? Um pouco mais disso e não é você não sai com uma esteira, assim, só pra entender, você não sai com uma esteira
de continuous deployment, tipo, pronta, assim, feita. Assim, isso é um trabalho, cara, que é igual software, é versionado. Você vai melhorando, você já tem você não tem nada, vou colocar um contínuo, vou colocar os testes unitários, legal. Só que você não pode ficar só nisso, entendeu? Você vai, vou melhorar, vou colocar mais um teste, vou colocar o teste de integração, vou colocar um teste de segurança, tá? A evolução da entrega de software, tá? Antigamente era o deploys tradicionais, né? Que o cara acessava via SSH ou FTP, mandava o arquivo, tá? Podia acontecer muitos erros manuais, tá? Aqui está falando 12 deployments por mês, eu acho muito ainda. Antigamente, dependendo da empresa, né? Se for empresa do produto, porque quando você trabalha num sistema que não tem muito acesso, que você está em constante desenvolvimimento, você faz deploy, vai fazendo fix ali, vai até comitando e já jogando lá. Mas quando está em produção isso, tá? Então tem todo o cuidado. Então antigamente era mais ainda, porque o pessoal já via o deploy como um problema. Tinha muitos outages, né? Tinha muitas paradas, às vezes no deploy saía fora, ficava down, né, a aplicação, tá? Aí foi o começo do Continuous Delivery, melhorou a questão de... Não era self-service ainda, os deploys não eram consistentes, essa questão de o artefato tá de um jeito num ambiente, no outro tá de outro jeito, tá? No Stage 3 ali, que é o coelhinho ali, né? Já foi evoluindo mais a parte de delivery, tá? Nesse estágio aí, a esteira chegava até um certo ponto, que acho que a maioria das empresas trabalham hoje assim, e o QA faz uns testes de aceitação e aperta o botão, aceito e joga a versão lá, tá? No Continuous Deployment já é um pouco mais diferente, já é mais automatizado. Muitas vezes tem até uma integração com o Jira ou com o Trello, que você movendo o card, essa versão já pode ir para lá, ou não, ou pode ser contínuo mesmo. O cara deploy, fez a PR, passa alguns coverage na PR, porque alguns testes são feitos na pull request, tá? Fez a PR, faz coverage, qualidade de código, né? Teste unitário, passou, aí entra, mergeia e começa a pipeline, tá? Eu não achei muita documentação, tá? O Stage 5, que é Intelligent Deployments, é um termo novo que está sendo discutido já, tá? No Brasil a gente não está nem ainda chegando assim, poucas empresas têm o Continuous Deployment, tá? Porque o Delivery tem uma intervenção manual, tá? Pra vocês entenderem. O deployment é aquilo que é direto, tá? Ele pode ser direto. O desenvolvedor comitando, já passando nos testes e indo. São várias features sendo entregues ao mesmo tempo, assim. Como pegando um approach de microserviço. Agora, o Intelligent Deployment tem um Machine Learning. Eu não entendi muito como é que funciona, mas parece que ele vê os eventos que acontecem, os logs. E o próprio software toma uma decisão com relação ao upgrade ou rollback do deployment, tá? Para ter tudo isso, tá? Para começar, a gente precisa de uma plataforma. Por que eu bato muito nisso de plataforma, tá? Porque as coisas não estão ainda padronizadas, cara. As coisas ainda não estão padronizadas. Tipo, eu quero fazer um deploy no Heroku, é uma forma. Eu quero fazer um deploy no Google Cloud, é outra forma. Eu quero fazer um deploy na AWS, é outra forma. Com a chegada do Kubernetes, que foi falado que ele é o padrão agora, isso vai melhorar. Então o Docker veio, mesmo o Docker sendo padrão, mas a forma que deployava o Docker nos locais não era padrão. Então, com a adoção pelas empresas do Kubernetes, que agora ele foi falado que é o padrão, né, dessa questão de cloud, todas as empresas estão se movendo para servir Kubernetes, que vai ser um padrão. A plataforma, que é uma evolução do DevOps, tá? Agora as empresas estão criando times de plataforma, que nada mais seria o quê? Você prover uma plataforma para o desenvolvedor para ser self-service no desenvolvimento.
Ele conseguir fazer a pipeline dele como código, ele conseguir passar nos testes automatizados, ele conseguir subir containers, ele se servindo, ele consegue fazer isso, tá? Então a plataforma é o que está em alta agora. Pelo menos as duas últimas empresas que eu trabalhei tem um squad que é de plataforma, e eu acho muito legal isso, porque você une todas as ideias, você pode deixar, em vez de ter aquele pensamento de times e de ferramentas centralizadas, você pode criar namespaces para cada time e ele ter o seu próprio ferramenta de código, subindo com container, isso fica muito fácil, cara. Vou adiantar um pouco? Por que a plataforma é muito importante? Porque, cara, infraestrutura é alicerce, velho. Se você fizer a infraestrutura errado, começou tudo errado, velho. Então, o cara remendando o problema de infraestrutura, imagina, cara. Tipo, não tem sentido, cara. Tipo, infraestrutura é igual você vai fazer um prédio. Se você fizer errado o alicerce do prédio, cara, ele vai cair. Nada mais se torna justificável. Então, pro restante da aplicação, pro restante do funcionamento, até do time, das entregas funcionarem, tem que ter uma infraestrutura estável, tá? E tem a diferença de ambiente de entrega, que é um IaaS, tá? Que é infraestrutura como serviço, acho que, não sei se vocês conhecem esses termos, que é você pega uma instância crua lá e você tem que fazer toda a parte de configuração. Então eu teria que trabalhar com ferramentas igual o Terraform, para codar isso, tipo, subir uma instância na Amazon, o Terraform faria isso para mim, ou o Boto, subir uma instância na Amazon, fazer a configuração da instância. Cara, tecnologia é meio, mas a gente está se preocupando muito com o servidor, velho. Tipo, hoje em dia, servidor é ephemeral, velho. Tipo, a gente tem que dar pro desenvolvedor, tá? Pelo menos eu falando como DevOps, né? Tem que prover pro time ferramentas que fique transparente, que abstrair tudo aquilo que está abaixo, aquelas camadas que estão abaixo do desenvolvedor. Ele quer que a feature que ele fez, o negócio quer que você entregue aquilo, está precisando daquilo, tá? Então, IAC, que é infraestrutura como código, que pode entrar na pipeline, por exemplo, eu só tenho IaaS, porque tem empresas que não usam cloud, tem um data center, então você pode criar máquinas no OpenStack, você pode fazer toda essa configuração que é o mesmo que a Amazon entrega ou que o Heroku entrega, mas antes você faz essa configuração, tá? Entrando na pipeline também, tá? Então a pipeline seria, eu vou falar um pouco ali depois sobre isso. O Configuration Management, que é o Chef, o Ansible, o Puppet, o Fabric ou o Shell, pode ser um script Shell também. Você precisa configurar a máquina. Você subiu a máquina, você precisa configurar ela com, sei lá, instalar o Nginx, instalar as coisas que você precisa para a sua aplicação funcionar. Questão de time zone, toda a configuração algum tuning de kernel, tá? Configuração de IP, não sei. Tá? Tô no IaaS ainda, tá? Então esses dois pontos aqui falando do IaaS, tá? Então se você trabalha com IaaS, você vai precisar usar esses dois caras aqui, para você chegar num ponto que seja aceitável a sua entrega, tá? O Docker, o Kubernetes, que eu falei um pouco mais, tá? O Docker garante que seja imutável, garante esse padrão. O Kubernetes agora que é o padrão, né? Eu já falei já. A pipeline de infraestrutura, então a gente tem meio que... Tem empresas que eu trabalhei, a pipeline de infraestrutura que entrega, que faz essa configuração na máquina, essas duas configurações, é separada da pipeline de aplicação. Então quando chega lá de cima, tem uma aplicação nova que vai ser criada. O time de DevOps provê essa pipeline, o código, entrega e normalmente depois dessa pipeline ou chama a pipeline de aplicação ou deixa as coisas separadas mesmo. É outra pipeline, tá? Infraestrutura junto com a aplicação, prós e contras. Tem casos que eu trabalhei que... Por exemplo, toda aquela configuração de servidor, a parte de DNS, por exemplo, eu quero um DNS, a minha aplicação vai se chamar XPTO. Eu quero configurar, quando eu fizer o primeiro commit lá, já na pipeline já cria o DNS, já cria o servidor, já cria... Então é possível isso, tá? Usando o Terraform, mesmo você usando o CircleCI ou usando o Travis, você usando o Terraform, você consegue fazer isso, por exemplo, na Amazon.
Tipo, meu primeiro commit ele já cria a infraestrutura, porque já tem um template de infraestrutura. E os próximos commits são da aplicação que vai ser deployado nessa infraestrutura. Tem os prós que você ter times autossuficientes. Por exemplo, o time tem uma aplicação nova, ele vai criar, ele não precisa falar com ninguém, ele consegue. Eu acho que lá é assim, a gente fez isso lá onde eu trabalhava, lá na Geru. Mas também tem os contras, porque você precisa de um review bem refinado, cara, e testes bem... Porque você está mexendo diretamente com a infraestrutura, você está mexendo, tem um DNS lá, tem configuração de servidor, tem criação de banco de dados, e isso vai ficar na mão do desenvolvedor também. Então, se ele fizer então o review é mais refinado. Isso se a aplicação ficar junto com a infraestrutura no mesmo repositório, tá? No mesmo repositório. E tem outros approaches, que é a infraestrutura ficar no repositório separado, e em algum momento na pipeline é chamado isso, tá? Aqui eu estou voltando um pouco, falando do IaaS, do PaaS, do CAAS, tá? Qual o nível de abstração que você quer? Tá? Quando você trabalha com IaaS, você vai ter que gerenciar tudo isso aqui, tá? A partir do verde aqui para cima, é gerência sua. Quando você trabalha, que é um conceito novo chamado CAAS, que é o que está sendo usado agora, que é Containers as a Service, é justamente você conseguir pegar seu container e deployar qualquer container. Ou, eu quero subir um Jenkins, eu quero subir, e você ter essa facilidade de deployar. Quando é PaaS, assim, vocês já conhecem, que é onde você deploya a sua aplicação, o Heroku da vida, o Beanstalk. E o FaaS, que é o Lambda, tá? Assim, por que eu estou falando disso, tá? Porque para você ter um esteiro eficiente de CI/CD, você precisa ter um ambiente de entrega. E o ambiente de entrega é uma dessas opções. Esse ambiente de entrega aqui você vai precisar codar mais. Vai precisar de mais, tá? Um CAAS já está mais perto da sua realidade, tá? Certo, agora vamos começar falando um pouco de pipeline, tá? No final eu coloquei alguns exemplos, mas eu vou mais... O que seria uma boa prática para pipeline? Primeiro que ela tem que ser codada. Não ir lá no Jenkins ou no... Tem que ser estilo... Um exemplo bom que é aplicado é o Travis, que acho que todo mundo conhece. E que é um arquivo de definição YAML, tá? Por que disso? Porque eu preciso versionar a pipeline. Porque é o que eu falei para vocês. Você não vai sair do zero para um continuous deployment. Do delivery para o deployment demora pelo menos uns meses aí, cara. Porque você precisa entender os testes para você garantir que não vai ter alguém que aperte o botão lá para o software aí, para produção. Você tem que ter bastante teste e tem que ter bastante confiança nos seus testes, né? Então, eu preciso de ser codada essa pipeline. Ela pode ficar dentro do próprio repositório, igual é feito com o Travis, ou eu posso ter um repositório só de pipelines, tá? Um exemplo de pipeline como código seria o Jenkins File, tá? Eu acho muito legal. Usava muito o Groove, é um cara que é mais antigo, o pessoal utiliza bastante, mas o Jenkins File é algo novo, tá? E tem bastante coisa, assim, o nível de abstração não é nem codado, é praticamente declarativo, tá? O YAML, que é o exemplo que eu falei para vocês do Travis ou do Circle CI, tá? Eu posso ter uma pipeline customizada, eu posso fazer uma pipeline com Shell Script, eu posso fazer uma pipeline com um script de Python, não importa, cara. É o que eu falei, não vamos discutir tecnologias, vamos discutir a entrega. Se der uma solução, legal. As boas práticas, cara, que a pipeline, por exemplo, quando você trabalha, você tem uma aplicação Python, você não precisa ter em todos os repositórios pipelines de Python, tá? Até porque o desenvolvedor pode estar sexta-feira querendo ir embora e falar, vou comentar os testes unitários aqui, cara, para ele passar direto ali para entregar isso aí, entendeu? Porque está dentro do próprio repositório. Então a ideia são jobs únicos que sejam versionados. Então esses jobs, por exemplo, lá na última vez que eu trabalhei, a gente criou um job só, que ele instancia todos os jobs. Então quando
quando tinha uma pull request no repositório do Git, ele fazia um webhook e ele já capturava o nome do repositório, a pipeline, o job já capturava isso, já sabia qual que era. Aí tem um arquivo de definição dentro do repositório, que é falando assim, eu sou Java, minha versão é tal, entendeu? Então ele já captura isso e já consegue rodar a pipeline e instanciar o job, tá? Boa prática também é sempre versionar sua pipeline, ter pipelines separadas por tipo de 10 minutos? Tá. Tá bom. Pipeline separada do tipo uma Java, o outro fica mais fácil de lidar, tá? A definição, né, de CI/CD. O Continuous Integration nada mais menos que a parte de build e de teste. O teste não inclui só o teste unitário, tá? O teste de integração, tem outros testes, tá, que podem ser feitos, testes de infraestrutura, tá? Antes disso tem a parte de infraestrutura, porque como é que eu vou buildar um artefato se eu não tenho infraestrutura para deployar ele? Então, se pegar o conceito de pipeline, a infraestrutura vem antes, tá? Então, Continuous Integration é build e teste, tá? O Continuous Delivery, ele é o que eu tinha já falado com vocês, ele vai até a parte de aceite. Para o deploy em produção é manual, tá? Então tem alguém que vai lá e aperta o botão e aceita, fala assim, pode entrar esse código aí porque eu já sei que está funcionando, tá? O Continuous Deployment é direto. Depois do ponto ali do Smoke Tests, é monitoramento, visão de logs, tá? Para você acompanhar. Normalmente isso é integrado com um Jira ou com um Slack, se dá algum erro, ele já manda um e-mail, já abre um bug, tá? Então, por isso que é contínuo. Então, a saída daquilo ali é um ticket num Kanban, é um ticket para o desenvolvedor começar a codar de novo, entendeu? Então, fica um ciclo, né? Acho que eu já falei isso, só tenho 10 minutos, cara. Continuous Integration, tá? Que é a parte de testes. O que você pode colocar no Continuous Integration, tá? Além da parte de build, que usando Docker fica facilitado, você buildar isso, você não precisa de nada instalado no servidor, você deixa tudo no Docker. De você testar a aplicação, de você subir o Docker, de você fazer os testes unitários. Então, normalmente, como que eu faço isso? Eu crio um Docker Compose, tá? O primeiro container é o de build, ele gera o artefato. O segundo container, ele pega esse artefato, ou usa o Docker Multistage, ele pega esse artefato e sobe a aplicação. O terceiro container roda os testes unitários. O quarto container roda os testes de integração. Então você cria um Docker Compose com todos os seus testes. Por que isso? Porque o próprio desenvolvedor pode usar isso localmente, tá? Outra ferramenta também que eu acho muito legal é a parte de coverage, né? De Sona, que também ficaria aí, a cobertura de testes. Tem uma ferramenta chamada Veracode, que é de segurança. Ela vê o que tem de problema de segurança no seu código, tá? Tem outras ferramentas, acho que no final eu vou dar mas a ideia é o quê? Você tem uma pipeline, você pode colocar o que você quiser ali no meio, desde que isso seja desacoplado. Eu não preciso cadastrar uma aplicação lá nessa aplicação, por exemplo, esse Veracode, para eu conseguir rodar na pipeline. A aplicação, a própria esteira, uma aplicação nova, por exemplo, ela conseguiria se cadastrar via API e já fazer os testes. Isso é muito importante, de ser auto-discover, né? De ter um discover, quer dizer, né? De ser auto-acoplável. Tipo, eu criei uma aplicação nova, eu não preciso ter um processo de ir lá no cara que verifica código e criar essa aplicação lá. A própria esteira tem que criar isso, criar essa aplicação e já rodar os testes, tá? O Continuous Delivery, que é, assim, ferramentas de delivery. A parte de delivery, normalmente é feita agora com o kubectl, né, por causa da parte do Kubernetes, mas você pode criar um script para entregar no Heroku, ou pode criar um script para entregar na AWS, tá? Acho que é muito importante o que vem depois aí, que eu vou falar um pouco, tá?
Delivery Approach. Isso é importante, cara, porque a parte de delivery é baseada nisso. Então a gente tem algumas formas de entrega, que é Rolling Upgrades, Blue Green, acho que alguém já ouviu falar, não sei se vocês já escutaram falar isso. O Canary, esses conceitos são bem documentados por aquele Martin Fowler lá. Cara, o cara é bom, velho. Ele criou alguns conceitos e isso garante o quê? Que você vai entregar sua aplicação sem problemas e se der algum problema, faça o rollback. Por exemplo, eu vou falar de cada um desses itens, tá? O Rolling Upgrades, tá? O Beanstalk, eu não sei se vocês conhecem, ele usa esse esquema de Rolling Upgrades. Então, como que funciona? Ele vai fazendo deploys nas máquinas na versão nova e vai testando. Se funcionar, ele já vai deixando health, né, a instância, né, o servidor, até que todas tenham terminado, tá? Você pode escolher 50-50, então eu posso fazer metade das máquinas de uma vez e a outra metade deixar na versão antiga, depois que a primeira funcionar ele faz a outra metade, tá? O Blue Green, cara, o conceito de Blue Green é ter dois ambientes iguais de produção. Então, quando eu faço um deploy de uma nova versão, eu faço o deploy no ambiente Blue, tá? E logo mais ele vai virar o Green, entendeu? Então, eu faço, os ambientes precisam ser iguais, mas eu não estou falando só de uma aplicação. Eu preciso ter todas as aplicações nos dois ambientes. Por exemplo, acho que o esquema de multizona da Amazon dá para explicar melhor isso. Você ter várias aplicações na zona A e várias aplicações na zona B. Quando eu deployo a versão nova na zona A, ou eu uso um reverse proxy para mudar isso, né? Ou o DNS. Então eu pegaria o meu DNS e jogaria para a nova versão, tá? Aí o próximo deploy entraria no outro cara que está na versão anterior. O Canary, ele pega uma máquina, tá, do ambiente, tira e faz o deploy da aplicação nova, coloca de novo. E fica verificando como que tá os logs, como que tá os eventos, o que aconteceu com essa nova versão de aplicação. Mas ele garante que uma pequena porcentagem das pessoas estão usando a nova versão. Então ele consegue, é praticamente um teste AB, o que eu vou falar também um pouco mais à frente, né? Acho que isso aí também vocês já escutaram falar, tá? Normalmente isso é criado com variável de ambiente, né, cara? Esse feature toggle, também conhecido como feature flag. Você pode criar vamos dizer que você deploy aqui tem um exemplo, né? Vamos dizer que você muda a tela, só que tá na versão nova do código, só que você precisa ir lá e habilitar isso com uma variável de ambiente, fazer alguma configuração para essa versão nova habilitar. Então, você consegue ter momentos de teste, né, de habilitar essa feature nova ou não, para você validar. Isso é muito utilizado em teste AB. O AB test, né, que você faz, justamente isso que eu estou falando para você, você faz esses testes e vê a conversão, vê se o cenário 1 era melhor que o cenário 2, tá? O porquê disso? Para você não precisar fazer deployments para um simples teste desse. Tipo, eu não preciso fazer um novo deploy para testar. Tá? Se você tem um esquema de teste AB com feature flag, tá, habilitado, tá? Inicialmente você vai fazer o deploy, só que a função tá lá. Então na próxima vez que eu quiser habilitar ela, eu só coloco como true, tá? E agora eu vou falar de continuous, acho que tem outra coisa que faltou, né? Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. O continuous deployment, que é o que eu falei para vocês, para você chegar do continuous delivery para o continuous deployment, tipo, demora, cara. Mas é uma questão de você trabalhar isso, de você trabalhar seus testes, tá? Continuous deployment é o cara commitar e o código dele chegar no servidor
sem aceitação de alguém, sem... O único lugar que vai ter o review vai ser o code review, tá? Na PR, que também pode... O cara pode colocar... se passar nos testes unitários, se passar nos testes de integração, no teste de integração não, porque já está na pipeline, mas se passar no coverage, ele já faz o merge, tá? Então tem muitos approaches que os caras fazem, tá? Não tem uma forma correta, e se você que define a sua pipeline. E um problema que, legal, você vai deployar código toda hora, mas e o banco de dados, cara? O banco de dados, Então, primeira coisa é usar migrations, tipo, o fato, né? Não tem como. Com um approach com Docker, tipo, todos os migrations devem ser rodados na inicialização da aplicação. Então, na hora que faz o deploy, na hora que ele inicializa o servidor, ele tem um comando lá que ele roda o migration e depois se inicia a aplicação. Eu li um pouco, tá, sobre isso, tá? Eu nunca precisei fazer isso, tá? A gente está chegando no nível de deployment, mas é a questão de retrocompatibilidade. Como que você vai garantir que a versão antiga vai funcionar? Então, você deixa a estrutura antiga ainda, tá? Tem muita coisa que não dá para deixar, mas você procura deixar a estrutura antiga que atende a versão antiga, faz o deploy da versão nova, então fica as duas versões. Por quê? Por que disso? Porque você, em algum momento, você vai ter as duas versões rodando por conta do deployment. Você tem 100 máquinas, vamos pensar, 100 máquinas. 50 já foram deployadas a versão nova. Ou você está fazendo um teste AB, com a versão antiga e a versão nova. Você precisa sempre se preocupar com a retrocompatibilidade, tá? O monitoramento, que nem se fala, né, cara? Tipo, você tem que monitorar toda vez que você faz uma alteração, faz o deploy. E depois que deu tudo certo, você faz a remoção da estrutura antiga. Voltando, monitoramento, reports, isso é muito importante, ainda mais quando você tem algo automatizado, de você ter os e-mails chegando para você, de problemas, de você usar ferramentas igual Sentry, o Log Entries, Greylog, tá? New Relic, de você conseguir identificar qualquer problema na versão nova. Então, no Continuous Delivery, pós-deployment, você tem um tempo de ficar olhando o log, monitoramento. No Continuous Deployment, você tem que ficar mais perto, porque você não tem esse controle. Tipo, Continuous Deployment, imagina que todos os desenvolvedores estão jogando coisas em produção, tá? Então você tem que ter um esquema de monitoramento bem, que é o que eu falei pra você. Já abre ticket no Gira, se der alguma coisa, já alerta se tem alguma coisa, manda no Slack, tá? Então entra toda hora código. Acho que não dá pra ver, cara, mas eu vou deixar o slide lá. Isso aqui é a maturidade, tá? A maturidade da sua esteira de CI/CD. Então tem níveis de maturidade, é o que eu falei pra você. Você pode começar, cara, fazendo um curl, eu já fiz isso, subindo a sua aplicação e fazendo o curl. É um teste, cara. Eu já vi muitas vezes o cara deployar uma aplicação que nem subia, velho. Tipo, insano. Então passou por todo o processo. Se você colocar lá no começo, velho, um container, você tem um Docker Compose, você colocar um container que faz um curl, que sua aplicação subiu na esteira, e você faz um curl na sua aplicação, cara, já é um puta teste. Você fala, pô, legal, pelo menos fora não vai ficar. Então depois disso você vai melhorando, é igual eu falei pra você, do Swagger. Então se você tem esses arquivos de definição de API, ou Postman, que eu já usei também, tem um cara chamado Newman, que você consegue pegar todo o esquema que tem de API, tá? E fazer um teste em cima daquilo ali, tá? Não é tão fácil assim, por quê? Você vai precisar ter uns dados iniciais no banco, então tem que ter um arquivo de uma migration para teste. Mas, cara, é o melhor dos mundos, porque você vai garantir, imagina você enviar um dado para o banco, para a sua aplicação, depois pegar esse, é um teste funcional. Você pegou seu API, você fez um post, depois fez um get, pegando o exemplo do curl, você pode fazer isso com o curl também. Faz um post, depois um get, fala, pô, legal, eu sei que isso está funcionando, eu testei, então vai subir. Tá? Então esse aqui tá falando da maturidade, ali fala muita coisa do que eu já disse, que quando está no Advanced ali, são times autossuficientes, as ferramentas também, tá? Tem uma plataforma. E aí algumas ferramentas de configurar. Qual que é o segredo de Continuous Integration, Continuous integração, cara? Selenium, que é usado bastante, mas tem ferramentas SaaS, Blaze Meter para testes
ou JMeter para teste de performance, que também é um ponto que coloca na esteira. Ah, eu faço um teste, essa API retornava antes em 100 itens em 0.2 segundos. Agora, depois desse deploy aí, você coloca até no próprio esteira, você coloca, se passar de 0.5, quebra. Então, você garante que é performático a sua aplicação. A mesma coisa com o Selenium fazendo o teste do front, né? Então, o segredo qual é? Integrar ferramentas. Tipo, não ter medo de integrar, de pegar ferramentas. Ah, eu quero que o meu Trello, que quando der algum problema, manda um e-mail e abra um ticket no Trello, ou manda uma mensagem no Slack. Ah, eu quero que quando eu mover isso aqui do Trello para cá, ele já comece o deploy. Cara, é pegar e... Você tem uma esteira que é um ponto central. E você vai acoplando as coisas dele. Então tem várias ferramentas que você pode colocar. O SonarQube eu acho muito, muito legal, tá? Para fazer coverage, para ver também questões de segurança. Eu acho muito legal. E tem algumas ferramentas, SaaS é vida, né? Assim, para quem está começando com empresas novas, tipo, igual o Log Entries, que tem uma taxa de logs, uns gigabytes de logs que você consegue usar sem pagar nada. O Rancher, que é uma plataforma que eu até já mostrei até pro Lugão, que é uma plataforma para containers. E aproveitar isso, pegar ferramentas. Por que o mundo do container é legal? Porque você pode pegar essa ferramenta e criar um container, pode colocar no seu próprio Docker Compose, você pode subir na sua máquina. Ah, eu vou subir um Sonar, que é um teste de qualidade de código, vou subir um cara que faz um teste do quê? E quando você der o Docker Compose Up, ele já vai subir ali na sua máquina. Então você consegue fazer uma esteira ali na sua própria máquina para brincar, entendeu? Aí eu dei um exemplo com o Blue Ocean, que é um plugin do Jenkins, tá? Para pipeline. Então você consegue fazer coisas paralelas aqui, nesse caso aqui, esses 4 são paralelos. Isso aqui é usando o Jenkins File, que eu falei para vocês. E as referências... O Google, né, velho? O Google, para pegar a imagem, é Google, velho. E é isso, galera. Tem alguma dúvida? Eu não sei se também, eu falei muito rápido, muita coisa ao mesmo tempo, eu também não sei. Não, parabéns, foi massa. A dúvida que eu tenho aí, você falou bastante de integração com, sei lá, rodar os testes unitários, né, de qualidade de deploy. A primeira dúvida é, quanto tempo demora para você rodar no seu trabalho lá, tipo uma pipeline de deploy completo, né? Desde rodar os testes, depois que você rodar, subir os containers, deixar tudo redondo. Cara, quanto tempo? Eu acho que depende muito da aplicação. Se for microserviço é rápido. É coisa de 6, 7 minutos, velho. Tudo. Tá. Entendeu? Só pensar tempo. 6, 7 minutos. Por isso que a ideia, é o que eu falei no começo. Por que a ideia de microserviço? É justamente para não cair nisso, entendeu? Porque senão cria um gargalo de entregas. Se você tem uma coisa que demora 2 horas, vai entrar outra que demora mais 2 horas, daqui a pouco você tem... Entendeu? E pode ser que outra aplicação que você está deployando e precisa dessa versão, então, sabe, cria aquele problema de entrega. Então a ideia de usar microserviço que a API é mais limitada, que os testes unitários são menores, é a questão disso. Você pode também trabalhar com monolitão, legal. Mas, cara, procure quebrar os testes em vários testes, entendeu? Para você conseguir fazer paralelismo naquilo ali. E assim, não tem uma forma... O microserviço que eu falei é o melhor dos mundos para chegar no deployment. Mas o monolito também, você pode colocar ele na esteira de CI, vai demorar um pouco mais, mas cara, paciência. Vamos que vamos, né? A outra questão é, quando você tem, sei lá, um problema de memória fixa que você precisa subir, demora ainda também, ou você faz uma outra etapa quando é esse tipo de... Então, normalmente... Então... Está afetando diretamente o usuário. Vamos pensar na plataforma de e-commerce, os caras não conseguem comprar isso. Por exemplo, na Black Friday, pode ser bem complexo, né, se não acontecer. Tipo, cara, 5 minutos, 10 minutos, os caras sem comprar ali é algum... Sim. Então, já vi... porque assim, como é Docker, né, a gente já teve casos que a gente fez o quê? Corrigiu mesmo na mão e fez o push lá no registry. Tipo, diretão, sabe? Tipo,
Mas normalmente você divide a esteira em 3 passos. Então, você deployaria esse container no ambiente de QA que roda um teste de integração, por exemplo. Entendeu? Se você quer alguma validação. Mas se for algo simples, um hotfix simples, você sabe que vai dar certo, porque existe isso, não tem como não existir, né, cara? Então, faz o deploy, manda direto no registry e ele já atualiza já. A gente lá, em questão de boas práticas, a gente está meio se batendo um pouco. A gente conseguiu botar todo o ambiente da aplicação Python nossa usando o Docker e a gente está usando o Rancher para levantar os containers e orquestrar, né? Porém, no início você tem que dar o primeiro passo, né? Sim. Só que com isso, o que a gente fez de início? Eu não sei se é uma boa prática ou não. Durante o pipeline, a gente faz a building e coloca esse cara lá no Docker Hub. A building, a gente pega o código mesmo, faz toda a build e joga uma imagem lá no nosso Docker Hub, tagueia ela, só que todo o código-fonte vai junto. E aí depois, no final, feita a build, vai para o próximo passo, e aí a gente chama a API lá do Rancher e passa a tag para ele atualizar os containers. A gente não achou ainda uma... Mas essa é a forma, é desacoplado, essa é a forma. Eu fiquei na dúvida, o que acontece? A imagem lá está um pouco grande, estamos 900 MB, mas aí você falou, putz, lá não é microservice, é uma aplicação com Django, puro MVC, padrãozão mesmo. Cara, tem que procurar usar, para diminuir a imagem, tem que procurar usar o Alpine lá, partir de uma imagem que seja menor, né? Que seja menor. E assim, procurar sempre fazer cache, onde você puder fazer cache. Porque assim, a primeira vez que a imagem, legal, mas a segunda vez já tem o cache do Docker, tem as layers do Docker. Então mesmo sendo 900 MB, na próxima, se você tiver feito o Dockerfile, um bom approach é fazer o Dockerfile de uma forma com layers bem definidas e não tantas layers, tá? Que é isso que fala na documentação. Porque, por exemplo, não sei se você já percebeu o Dockerfile, se você mexe do terceiro item para baixo, né? Ele vai só pegar, na hora da atualização, ele só vai pegar do terceiro item para baixo. Ele não pega a imagem inteira, né? Ele vai pegar a layer que mudou. Ele é igual o Git, né? Ele tem um esquema de commit e tal. Então é se preocupar com o Dockerfile para ele usar a layer certinho, porque aí ele vai pegar já uma parte da imagem que já está lá na máquina e vai usar outra. É que eu lembro que no Rancher tem a opção de always push image from, tipo, ele sempre puxar a nova versão do servidor, né? Você faz o versionamento por hash ou por release? Tipo, cria uma tag. Uma tag? Ah, legal. Cara, é isso, não sei. Mas a parte o Rancher agora, a próxima versão agora vai ser muito, eu estava testando ela, que vai ser Kubernetes total, né? Você está bastante na sua vida lá, principalmente que nesse projeto a gente tem bastante processamento assíncrono, né? A gente usa bastante o Celery lá, tem muita coisa que processa em paralelo, e aí no Rancher lá eu consigo subir vários containers no sócio, usando com a aplicação mesmo. Daí o balancer dele vai bater nesse cara e aí eu sou mais um container só com série separado e vai na máquina. Sim, e a questão de melhoria, porque se você fosse fazer isso num EC2, numa Amazon, você ia subir 20 máquinas, né? Tipo, a questão de você usar poucas máquinas, ter uma infraestrutura mais enxuta. E é isso, pessoal. Acho que tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Legal. Já viu esse uso de CA, CD, fora do contexto de aplicação, mais focado em infraestrutura no que diz respeito a banco ou a redes, por exemplo? A configuração de um load balance? Cara, eu já fiz... Sai um pouco de aplicação. Sim. Eu sou um cara de infra, tá? Sim. Não, eu também sou de infra. O Terraform, eu uso bastante. O Terraform, ele é bom, por quê? Porque ele não tem só esse que eu não falei na palestra, mas ele não tem só esse negócio. Eu consigo provisionar máquinas na Amazon, mas eu consigo também criar uma configuração no New Relic. Eu consigo também criar uma configuração no Jenkins. Então você consegue deixar tudo como código, cara. Então lá na Geru mesmo é um exemplo. A gente fazia a configuração do log entries, do New Relic, tudo com o Terraform. Então ficava tudo como código. O Terraform cara, é uma ferramenta assim, porque o CloudFormation é específico da AWS. O Chef, o Ansible,
Tem plugins que fazem isso, de subir máquina, mas eles não foram feitos para isso. Eles são gerenciamento de configuração. O Terraform é o verdadeiro IAC, que a gente fala, que é a infraestrutura as code, né? Que é o primeiro passo, é prover o IaaS. O chefe já é quando você já tem um servidor e você, o chefe ou o Ansible ou o Puppet, quando você já tem um servidor e você configura dentro dele. Então você tem, tipo, o DNS, o Terraform é muito bom porque você consegue deixar tudo. Então, às vezes você entra até numa... Será que isso precisa entrar como código? Tipo, você fica naquele jogo de querer deixar tudo como código. Aí você começa a ficar meio... entrar em loop, cara. Tipo, tipo colocar o New Relic como código, fazer uma configuração no Zabbix. E assim, é o que eu tinha explicado. Naquele caso da aplicação estar junto com a infraestrutura, quando executa o Terraform inicial, ele cria o load balance, ele cria o ambiente, ele cria o registro de DNS e depois ele deploy a aplicação. Então você, com código, você já consegue prover tudo. Por que é bom disso? Porque o time de DevOps, né, de infraestrutura, consegue entrar no board, no sprint do time, porque isso é um problema, cara. Eu preciso de uma demanda de infraestrutura. Eu estou aguardando eles para entregar. Então começa a trabalhar com o Scrum também, o time de infraestrutura. Tipo, preciso de uma alteração no DNS. É um ticket, vai rodar. Então tem muito, a infraestrutura tem muito esse negócio de, eu estou precisando disso, tipo, tudo em cima da hora, sabe? Tipo, muito go horse. E você consegue ter uma pipeline também para infraestrutura. Legal. Não? Mais alguma dúvida? Acabou? Deixa só... Por favor, Eric. Eu ia falar pra você aí, pra palestra fora. E, cara, você tem algum material, alguma coisa que você indica pra pessoa que tá começando, Cara, eu indico, eu ia colocar ali, chama um site, eu esqueci de colocar. É devopsbookmarks.com. Tipo, ele não tem falando da ferramenta, tipo, a documentação da ferramenta dentro dele, mas ele fala assim, de monitoramento eu tenho 100 ferramentas, essa aqui é open source, é legal, tem tipo um overview de cada ferramenta e dali você consegue partir pro mundo, entendeu? devopsbookmarks.com. E assim, eu leio bastante, tipo, How-To, Medium, sabe? Tipo, eu leio bastante coisa assim, tipo, diverso, cara, tipo... Eu não me apego muito a tecnologias, assim, eu leio bastante ponto de vista, assim, das pessoas, então eu acho isso muito legal. E é o que eu falei, quando você tem uma pipeline, cara, é o que você quiser integrar, então fica a seu critério de colocar, eu quero colocar um GIF ali no meio da pipeline que mande um GIF ali falando que tá tudo legal, um GIF legal. A gente já fez isso, tá? Tipo, tem um serviço que você manda lá, uma mensagem, ele retorna um GIF no Slack. Então no deploy a gente fazia isso, tipo... Então, eu quero mandar uma imagem, tipo, pra sair um pouco também dessa rotina técnica, né? Então você pode, cara, a pipeline é pra você colocar lá o que você quiser pra... E sempre pensando em melhorar, né? Mais alguma coisa? Então é isso, galera. Valeu. Eu pensei que não ia conseguir, velho, porque eu fiz...